Há poucos dias, a China liberou um pastor americano após ele ter ficado anos detido no país ilegalmente. E agora, uma audiência no Congresso americano está pedindo ao Departamento de Estado dos Estados Unidos que aumente o nível de alerta para cidadãos americanos que planejam viajar para a China, destacando os perigos da viagem. E ainda vamos conferir a história de um cidadão chinês que ficou preso em um hospital psiquiátrico após ter criticado o Partido Comunista Chinês. Seja bem-vindo ao China em Foco, eu sou Emanuele Couri. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever, assim você garante que sempre terá acesso a essas informações e se manterá bem informado. Nós acompanhamos há poucos dias atrás que a China liberou um pastor americano que ficou anos preso ilegalmente no país. Isso porque ele tinha feito uma viagem missionária para a China e estava tentando ajudar os cristãos domésticos, que são aqueles cristãos que não são aprovados pelo Partido Comunista Chinês. Bom, depois da sua soltura, veio muito à tona essa questão do Partido Comunista Chinês fazer reféns no país para tentar fazer trocas com outros países. E por isso, no dia 18 agora, nós tivemos uma audiência no Congresso americano, onde eles pediram que o Departamento de Estado dos Estados Unidos aumente o nível de alerta para as pessoas que querem viajar para a China, destacando os perigos dessas viagens. Essa audiência foi liderada pelo congressista Chris Smith, que é aquele que a gente tem visto nas manchetes nos últimos tempos, que também atuou em vários casos ligados ao Brasil. Durante essa audiência, nós tivemos, além do Chris Smith, várias testemunhas que passaram por essas prisões ilegais na China. Nós também tivemos vários familiares dessas vítimas testemunhando. Bom, atualmente, o nível de alerta do Departamento de Estado dos Estados Unidos para quem viaja para a China é uma recomendação para que essas pessoas reavaliem essa viagem por conta dessas prisões arbitrárias. Agora, essa audiência está pedindo que o Departamento de Estado eleve este nível para uma recomendação para que as pessoas não viajem para a China, alegando que é muito perigoso. Uma das pessoas que testemunhou durante essa audiência foi Peter Humphrey. Ele é um jornalista britânico e é também um investigador de fraudes. Ele ficou anos preso na China ilegalmente por alegações do Partido Comunista Chinês de que ele teria coletado ilegalmente algumas informações. Durante a audiência, ele chegou a dizer que ninguém está seguro na China e disse também, abro aspas, "Não acho que nenhum deles mereça estar lá", se referindo às pessoas que estão presas ilegalmente agora na China. Continuando, "Não importa do que eles são acusados, não importa se são culpados ou não, quando nunca tiveram um julgamento justo e transparente em um tribunal independente com um juiz imparcial." Outra coisa que foi trazida à tona durante essa audiência é como o Partido Comunista Chinês muitas vezes tem feito essas prisões sem nenhum tipo de julgamento realmente legal para tentar praticar algum tipo de suborno, trocando reféns com outros países. Durante essa audiência, o deputado Zack Nunn, deputado americano, ele disse o seguinte sobre isso, que isso seria uma tática orquestrada por Pequim para construir um depósito de possíveis detentos, para que eles possam usar para sortear em um evento futuro para obter concessões dos Estados Unidos. Durante a audiência ainda, Chris Smith chegou a comentar que ele estaria elaborando um projeto de lei para tentar ajudar essas famílias que têm parentes presos ilegalmente na China. Agora, sobre essas acusações que estão sendo feitas de que o Partido Comunista Chinês prenderia cidadãos de outros países para fazer deles algum tipo de refém para trocas no futuro com esses países, bom, essa semana outro desses casos veio à tona, o do Michael Kovrig. Esse caso, na verdade, já é antigo, já que ele foi liberado em 2021 pelo Partido Comunista Chinês. No entanto, essa foi a primeira vez que ele deu uma entrevista pública contando o que aconteceu com ele durante este período que ele esteve preso dentro da China. Só relembrando a história para quem ainda não conhece o caso, Michael Kovrig é um ex-diplomata canadense. Ele estava na China e foi preso ilegalmente. Não somente ele na época, mas também a gente teve a prisão do Michael Spavor, que foram os dois canadenses que mais tarde o Partido Comunista Chinês trocou pela Mei Wanzhou, que era uma executiva da Huawei que ficou presa no Canadá a pedido dos Estados Unidos. Na época, ela estava sendo acusada de fraude bancária. Supostamente, de acordo com as acusações, ela teria tentado enganar o HSBC.
Bom, só continuando em 2021, a gente teve a troca desses prisioneiros, dos 2 canadenses pela Min Wenzhou. Só que acontece que aqui a gente tem alguns pontos a serem destacados. O primeiro, esses 2 canadenses eles não passaram por nenhum processo legal para serem presos na China. Então muitos pontuam que eles tenham sido presos para o Partido Comunista Chinês ter reféns para trocar pela Min Wenzhou. Outra questão também interessante é que durante os 3 anos de prisão que a Min Wenzhou teve no Canadá, ela ficou em prisão domiciliar em uma mansão multimilionária que ela tinha lá. Enquanto isso, os 2 canadenses que estavam presos na China ficaram detidos em prisões em situações muito complicadas dentro da China. Agora, para a gente continuar, eu vou trazer para vocês alguns detalhes que o Michael deu durante essa entrevista para a CBC essa semana. Ele comentou um pouco sobre como foi a sua prisão na China e também como ele foi preso. Segundo o seu relato, ele estaria passeando na rua com a sua esposa, que estava grávida de 6 meses, e ele simplesmente foi abordado no meio da rua, então seus braços foram presos, ele foi vendado e colocado dentro de uma van. E depois de 45 minutos, ele foi deixado em um lugar onde eles disseram que ele passaria por um interrogatório porque ele estava sendo acusado de espionagem. Bom, depois disso ele foi colocado em uma sala toda acolchoada e sem nenhum tipo de janela e ficou lá por 6 meses. Uma questão interessante é que, segundo algumas regulações das Nações Unidas, nenhuma pessoa pode ficar em isolamento mais de 15 dias. Bom, ele ficou lá 6 meses. Segundo ainda seu relato, ele teria passado por horas e horas de interrogatório do Partido Comunista Chinês e teria sido dado muito pouca comida a ele. De acordo com Michael, ele perdeu mais de 10 quilos somente no primeiro mês em que ele estava preso. Bom, eu vou ler algumas das coisas que ele disse aqui durante a entrevista. Bem curtas, mas só para termos uma ideia exatamente de qual tem sido o seu posicionamento sobre todo esse período que ele ficou preso na China. Abro aspas aqui para o que ele disse. Eu superestimei a razoabilidade do Partido Comunista Chinês e subestimei sua crueldade. Ele também disse o seguinte sobre a sua detenção, que Pequim queria reféns e queria pegar alguém, e se ele não estivesse lá, teria sido outra pessoa. Ele disse também que um pequeno consolo que ele tirou disso tudo, na verdade, é que provavelmente ele teria poupado outra pessoa que provavelmente teria passado por isso que ele passou se ele não estivesse lá. Bom, agora falando sobre prisões ilegais na China, eu vou trazer para vocês hoje um relato que está vindo à tona nos últimos dias de Zhao Xiao. Ele é um chinês que fugiu da China após ter sido preso ilegalmente em um hospital psiquiátrico. O que exatamente aconteceu? Em 2012, Zhou, que trabalhava como TI na província de Jiangsu, que é ali no leste da China, ele usou o VPN para burlar o grande firewall da China e teve acesso a um documentário que relatava sobre as atrocidades do Partido Comunista Chinês durante o massacre da Praça da Paz Celestial, onde o regime ordenou que os soldados abrissem fogo contra manifestantes pacíficos que estavam na Praça da Paz Celestial pedindo por mais democracia. Depois que ele viu este documentário, ele contou sobre isso para os seus vizinhos, que denunciaram ele para a polícia chinesa. Logo depois, ele foi enviado para esse hospital psiquiátrico. Interessante o ponto aqui é que ele não passou por nenhum tipo de teste clínico para determinar que ele deveria realmente ir para esse local psiquiátrico e nem passou por nenhum tipo de julgamento. Eu vou deixar aqui para vocês um trechinho do que ele comentou. O hospital psiquiátrico é um lugar muito brutal, muito cruel. Por quê? Porque ele tem poder quase ilimitado. Eles podem destruir alguém com muita facilidade. Eles não passam por nenhum procedimento. Eles simplesmente dizem que você está doente ou é violento. Depois podem mantê-lo preso por meses ou até 1 ano. Outra questão interessante durante a sua entrevista é que ele disse que durante este período que ele ficou no hospital psiquiátrico, várias drogas desconhecidas foram injetadas nele e que ele também teria passado por vários tratamentos bem intensos. Um deles, por exemplo, seria uma terapia eletroconvulsiva, que fez com que ele no final perdesse até mesmo a sua memória durante um tempo. Passei por terapia eletroconvulsiva ECT 5 vezes. É um choque elétrico no cérebro. Ainda de acordo com seu relato, ele teria testemunhado durante este período que ele esteve preso várias outras atrocidades cometidas contra outras pessoas que também estavam lá. E ele afirmou que o Partido Comunista Chinês, na verdade, usaria esses hospitais psiquiátricos para reprimir duramente a dissidência chinesa.
Eles usavam agulhas, como agulhas de acupuntura. Inseriam muitas no corpo e depois aplicavam uma corrente elétrica. Diziam que era eletrochoque. Eles admitiam abertamente que não era para tratamento, mas para punição. Eu mesmo não passei por isso, mas vi outras pessoas que passaram. Eles estavam sentindo muita dor, gritando e chorando incontrolavelmente. Durante a sua estadia, ele disse também que testemunhou a morte de 3 homens. Um deles morreu por doença, outro foi espancado até a morte e o outro deles simplesmente desapareceu e nunca mais foi visto. Ele chegou a passar 6 meses neste hospital. E ele também comentou que durante este período ele testemunhou que os médicos coletavam amostras de sangue de pacientes jovens e que ele acredita que essas amostras eram usadas para comparação de órgãos, tornando essas pessoas que tinham as suas amostras de sangue retiradas alvos em potencial para a extração forçada de órgãos que acontece dentro da China. Os chineses estão realmente sofrendo e são dignos de pena. O povo chinês não escolheu o Partido Comunista Chinês. Em vez disso, o partido se impôs ao povo chinês e não saiu mais do poder. Eu me pergunto como o povo chinês acabou com um partido tão cruel e desonesto. Bom, a Comissão Executiva do Congresso dos Estados Unidos para a China chegou a confirmar que o Partido Comunista Chinês prenderia várias pessoas sem nenhum tipo de histórico psiquiátrico nesses hospitais, geralmente para tentar realmente reprimir vários críticos do Partido Comunista Chinês. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.